Olá, gente, boa noite. Boa noite. Vamos ver se entra alguém à medida que as pessoas forem entrando. Nos deem um ok a respeito do som, da imagem. Tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo, o som tá bom. Boa noite, dona Nilce, tudo bem? Compartilha aí, chama o pessoal para participar. Vamos todo mundo participar aqui, que hoje a gente vai ter uma conversa bem legal sobre algumas alterações no processo administrativo do INSS. Vamos dar mais alguns minutinhos, doutora? Uns três Vamos aguardar minutinhos, um pouquinho. que aí a gente Ó, tá já entrando. começa Tudo bem. a falar. Como é o mês do advogado, muitas lives, Ah, muitos dia do debates, muitos advogado também, né? webinários. Estou compartilhando aqui, chamando o pessoal, doutora, é por isso que eu estou Não, tudo bem. Também estou aqui chamar o pessoal aqui para participar com a gente. compartilhando a Plena, tela. numa quarta-feira. Quarta hoje? Hoje é terça, né? Hoje é terça. Hoje é dia do Nossa, eu só advogado quero que a e do semana estudante. acabe. Eu tô igual semana passada. Na quinta-feira eu já falei que era sexta. A senhora tá acelerada. Eu tô acelerada, eu tô querendo que acabe logo esse negócio para acabar essa quarentena, para a vida voltar ao normal. Bom, vamos lá. Gente, para quem é aqui da minha página já me conhece, meu nome é Daniela, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, e eu pedi hoje a presença da doutora Nancy para a gente discutir um pouquinho aqui a respeito das alterações que o processo administrativo do INSS vem sofrendo desde a reforma previdenciária, ou melhor, desde a medida provisória 871, lá de janeiro de 2019, tem tido constantes alterações. Então, a gente veio hoje aqui conversar um pouquinho. Como hoje comemora-se o dia da criação dos cursos de direito e, por consequência, o dia do advogado, quero cumprimentar todos os colegas, parabenizar pelo exercício da profissão e que continuemos nessa luta árdua aí pelos direitos dos nossos clientes da melhor forma possível. Parabenizar também a doutora Nancy pelo Obrigada, dia. doutora. A Hoje senhora também também. é dia dos estudantes, também quero parabenizá-los. E vou deixar a doutora Nancy fazer uma breve apresentação. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Nancy, Nancy Equipa. Sou advogada também, sou especialista em direito previdenciário, atuo nessa área. Hoje eu vim aqui tratar com a doutora Daniela Silva, né, alguns assuntos referentes às principais alterações que o decreto 10.410 de 2020 trouxe no nosso dia a dia previdenciário. Esclareço também que nosso tempo não, nós determinamos um tempo limite de 30 minutos mais ou menos, e gostaríamos que, caso você tivesse alguma dúvida, pode deixar nos comentários, nós vamos, ao final da live, a gente vai olhar os comentários, caso não dê tempo de responder, a gente pode responder posteriormente, em box ou no próprio comentário. Isso. Sim. Bom, então vamos lá, doutora. Esse decreto veio trazendo uma alteração imensa no processo administrativo, né, doutora? Com certeza. Por onde podemos começar?
a Não. destrinchar aqui para o pessoal conhecer um pouquinho do que está acontecendo. Bom, no direito previdenciário, em geral, a gente sabe que tem constantes alterações, como a senhora destacou, né? Algumas das principais nós vamos comentar agora e podemos começar pela contagem de tempo de contribuição em dias, que o decreto ele trouxe no artigo 19C. Ele destacou que o tempo de contribuição ele passa a ser considerado por competência um mês. Antes se dava em dias. Como assim? Ele colocou que ele destacou assim, caso o salário de contribuição mensal ele esteja igual ou superior ao limite mínimo, vai ser computado como mês integral, mesmo se a quantidade de dias trabalhados não for do mês inteiro. Por exemplo, Se acaso o contribuinte trabalhar 2, 3 dias, desde que o salário de contribuição atinja o limite mínimo de um salário mínimo, esse período será contabilizado como uma competência, né? Isso, como um mês válido lá no final da Um mês contagem de completo, tempo. isso. No Porque final. antes a gente fazia a contagem em dias, né? Agora faremos a contagem em meses. Isso. Caso atinja esse limite, né, de salário mínimo. Uhum. Pode falar, doutora. Outro ponto a ser destacado também é a questão do, assim, dentro do segurado especial, aqueles que vão fazer requerimento rural, tem vários apontamentos, mas nós achamos interessante trazer aqui uma informação muito importante. A partir desse decreto, já vinham tendo algumas alterações nesse sentido, de realizar algum cadastro, onde o segurado especial que vai fazer o requerimento rural tenha um cadastro dentro do INSS com os dados dele e tudo. Então, esse decreto ele vem estabelecendo que o Ministério da Economia ele vai ser responsável por esse cadastro. Ou ele estabeleceu também que vai ter que ser realizada uma atualização anual, certo? Estabeleceu até a data, lá no artigo 19D do decreto, parágrafo 5º, ele estabeleceu a data até, inclusive, do dia 30 de junho de cada ano para o segurado especial fazer essa atualização. Vai chegar um ponto, eles colocaram aqui em janeiro de 2023, em que o segurado especial rural ele só vai poder requerer o benefício se tiver esse cadastro. Então, isso é muito importante destacar. Caso você conheça alguém que trabalha na fazenda, que tenha esse tipo de lead, que posteriormente venha pedir um requerimento de aposentadoria por idade rural ou um auxílio-doença rural, a pessoa pode informar, né, no caso nós estamos aqui para esclarecer, que a partir de 2023 a pessoa só vai poder fazer esse requerimento se ela tivesse cadastro. Então, assim, é importante que seja feito esse cadastro junto ao INSS, que você junte provas, que você junte essas informações para posteriormente você não ser prejudicado quando for fazer esse requerimento. O importante é que eles observem que esse cadastro, ele visa o quê? A uma concessão automática do benefício. Se você mantiver, se você que trabalha na zona rural, nos sítios, né, mantiver esse cadastro atualizado anualmente, a tendência, segundo o projeto, segundo o decreto, é que esse benefício seja concedido de forma automática ao preencher os requisitos legais. Por isso, a necessidade de manter o sistema alimentado de forma correta e dentro do prazo, né, estabelecido. O importante é que tem que verificar que eles também têm que fazer a autodeclaração, né, doutora, de atividade rural e levar as demais documentações solicitadas pelo Ministério da Economia para fazer esse cadastro lá, sempre, a exemplo, referente ao ano de 2020, esse cadastro tem que ser feito até o dia 30 de junho do ano de 2021. Uhum. Né?
e assim sucessivamente. Então, se você vai atualizar o seu cadastro do ano de 2020, você tem até o dia 30 de junho de 2021, ou seja, o dia 30 de junho do ano subsequente, para fazer essa atualização, né? É importante ficar sempre atento a essa data, né? Porque se perder o prazo, aí tem uma complicação, até fazer as comprovações de que você exerceu atividade rural naquele período vai demandar um pouco mais de trabalho, talvez até mesmo o ajuizamento de alguma ação judicial para fazer isso, né? Uhum. Então, é importante obedecer, né, esse prazo para poder, assim, ser realizado um requerimento mais rápido. Porém, isso não impede de, caso a pessoa não tenha realizado, como a senhora mesmo falou, a atualização necessária, ela junte as provas e faça o requerimento. Uhum. Tem que observar os formulários que vão ser disponibilizados pelo INSS, né? Que, segundo o projeto, segundo o decreto, esses formulários, essa autodeclaração, terão modelos disponíveis no próprio site do INSS para facilitar a vida desses trabalhadores. E caso essa pessoa tenha alguma dúvida, é obrigação do funcionário do INSS esclarecer essa dúvida. Não sendo esclarecido, procure um profissional especialista e peça ajuda, né? Porque o decreto ele veio com muitas alterações e muitos detalhes que têm que ser observados. Nós estamos aqui mencionando apenas os mais importantes, né? Como pequenos trechos do decreto que vão, assim, repercutir um pouco mais na vida do trabalhador, né, doutora? A exemplo da questão do 13º, né? Que a doutora havia comentado comigo. Uhum. Esse decreto, ele estipulou a antecipação do 13º salário. Antes acontecia anualmente, agora ele será pago 50% do valor em agosto e 50% do valor em dezembro. No caso, provavelmente veio facilitar a vida do trabalhador, por quê? Principalmente por esse período que nós passamos agora também da pandemia, né? Para adiantar aquilo que seria recebido somente em um período posterior. Porque como para que houvesse essa divisão do pagamento, essa antecipação, sempre era necessário um decreto presidencial todo ano, né? Como aconteceu agora, a antecipação em razão da pandemia, foi necessário a elaboração de uma medida provisória, né? A elaboração de um decreto para autorizar a liberação dessa antecipação para os beneficiários. Agora não, agora isso está regimentado pelo decreto 10.410 e ele vai acontecer anualmente. Então, a partir de agora, o segurado, todo mês de agosto, vai receber metade do seu 13º e em dezembro receberá a segunda parcela. É como acontece, a exemplo, com os trabalhadores, né? Que muitos empregadores fazem o pagamento parcelado, uma parte em novembro e uma parte em dezembro. Seria mais ou menos assim para as pessoas entenderem um pouco mais como ficou essa situação do 13º, né, doutora? Passando então para o próximo tópico, nós estávamos comentando anteriormente sobre o salário maternidade, né, que é uma questão assim bem recorrente no dia a dia das pessoas, que quase todos fazem requerimento de salário maternidade. O decreto ele estabelece uma espécie de pensão maternidade, dispondo que em caso de óbito do segurado ou da segurada que tinha o direito de receber esse benefício, que estava recebendo esse benefício, o pagamento do benefício ele vai ser direcionado para o segurado ou segurada cônjuge ou convivente. Porém, a disposição da legislação ela colocou um requisito, né, como nós havíamos comentado, que essa pessoa que vai receber o benefício, ela teria que ser segurado do INSS, ter qualidade de segurado. Ela teria que ter a qualidade de segurado.
E outra questão que a gente estava discutindo aqui, agora traçando o roteiro, que eu acho que é interessante trazer para eles, é justamente que nesse artigo o decreto ficou meio dúbio, né? Aceita dupla interpretação com relação a essa questão da pensão maternidade. Por quê? Se a pessoa que estava recebendo o salário maternidade vier a óbito, consequentemente, por ser segurada, ter qualidade, ter direito a um benefício, automaticamente os seus dependentes fazem jus ao recebimento da pensão por morte. Então, que eu e a doutora Nancy levantamos aqui discutindo esse artigo agora, ficou meio contraditório. Se a pessoa já tem o direito da pensão por morte, por que criar uma pensão por morte maternidade? Seria para haver uma acumulação de benefícios entre a pensão por morte maternidade e a pensão por morte comum durante esse período faltante em que o segurado falecido teria direito a esse benefício? Não sabemos. Isso aí vai, né, doutora, dos colegas, do caso em si, né? que vier a acontecer, tentar uma acumulação de benefício, ou ainda, uma segunda vertente que nós discutimos, a intenção do legislador aqui foi conceder ao sobrevivente o direito de afastamento do trabalho durante esse recebimento do salário maternidade. Também é uma questão controversa, porque estaria ele legislando na seara trabalhista, né? Teria que haver, então, uma alteração na CLT e não na legislação previdenciária. Então, aqui ficou um ponto, assim, meio obscuro ainda, que só os casos práticos realmente vão trazer elementos para a gente poder discutir com mais clareza essa situação da pensão por morte e maternidade, né? Mas é um ponto válido, né? Porque é mais um benefício, né, doutora? Que a gente pode requerer, né, para os nossos clientes, ou a pessoa pode procurar fazer o requerimento e ver se consegue ou não o benefício. Acumulação, né? Tanto da pensão por morte quanto do salário maternidade. Enquanto não for esclarecido. Pelo período faltante que o falecido teria direito a receber, né? Outro ponto também que esse decreto abordou foi sobre o valor específico do auxílio reclusão. Antigamente, ao fazer o cálculo geralmente, quando a gente faz o cálculo do salário-benefício, ele estabelece um valor X e, antigamente, dentro do auxílio reclusão, era permitido o segurado receber um valor além do salário mínimo. Tinha um valor estabelecido, o teto, né, estabelecido, que ele poderia receber, porém esse valor era acima do salário mínimo. Com esse decreto, no artigo 117 do decreto, estabelece apenas a possibilidade de receber o salário mínimo, o teto, estabelecer o teto. O teto é salário mínimo. Ou seja, quem estava trabalhando e por algum motivo ficou recluso, ele não vai mais poder receber além do salário mínimo, só o teto. Não, mesmo que o salário de contribuição dele ultrapasse o salário mínimo nacional, o benefício para os seus dependentes, gente, esclarecendo de novo uma questão importante com relação ao auxílio reclusão. Muitas pessoas confundem. O auxílio reclusão, ele é um benefício que ele não é pago pro preso, pro recluso, ele é pago pros dependentes desse preso, para eles se manterem, porque muitas vezes essa pessoa que foi recolhida, ela era mantenedora do lar. Então, o que acontece? Antes, esse valor poderia ultrapassar o salário mínimo. Hoje, ele foi limitado ao salário mínimo. Ou seja, toda e qualquer pessoa que for reclusa em regime fechado, salvo engano, somente, né, doutora? Somente regime fechado agora. Tempo de trabalhar. Vai ter direito, desde que tenha qualidade de segurado, preencha os requisitos, ao auxílio reclusão mais limitado ao salário mínimo,
né? Não vai mais poder receber além disso. Mesmo que o cálculo do benefício seja superior. Mesmo que o cálculo seja, mesmo que os salários de contribuições sejam superiores e gerem um cálculo maior, né? Então, acerca como nós estávamos tratando também de segurado rural, um ponto importante a destacar é que existem casos em que a pessoa é um segurado especial, trabalhou na fazenda e se candidata e por um acaso vem a ser vereador. Ele pode utilizar esse tempo de mandato exercido. Foi vereador por 4 anos, ali é conhecido na cidade, foi vereador por 4 anos, ou mais, ou faz a candidatura novamente. Ele pode usar esse tempo que ele exerceu como vereador para contar dentro do período de segurado especial, ou seja, de contar dentro do período rural dele. Não seria excluído dessa qualidade dele como segurado especial. Vai ser contado o tempo como especial e não como tempo comum, né? Como seria o correto, digamos. Agora, com essa alteração, ele será considerado como tempo especial. Estará, ainda que ele exerça um mandato por 4 anos, esses 4 anos será considerado como atividade rural e traz os benefícios das reduções lá legais de tempo e uma determinada série de coisas para esse segurado, né? E também uma alteração muito importante que eu entendo houve com relação à questão da comprovação da dependência econômica dos dependentes, né, doutora? Daqueles dependentes que não têm a presunção da qualidade de dependente, né? Porque nós temos aí aqueles dependentes que têm a presunção, que são os filhos menores, esposas, né? Companheiras. Não, os companheiros e companheiras, no caso, tem que comprovar a união, né? O filho incapaz, ele tem a dependência presumida. Aqui, no caso, entendo que abranja a questão justamente da união estável, né? Que a pessoa tem que comprovar, além da união, a dependência econômica, ou até mesmo caso de pais que dependiam dos filhos que vieram a falecer e querem requerer a pensão por morte desse filho, né? Que houve uma alteração aí na quantidade de documentos, né, que eram exigidos, não é mesmo, doutora? Eram exigidos 3, né, documentos, agora o decreto ele reduziu para apenas 2 documentos. Comprovante de endereço, em comum com o dependente, talvez até uma transferência bancária realizada regularmente pelo faleceu, né, no caso, pelo falecido, pelo decujus. Então, agora ficou bem mais fácil, assim, pelo menos dentro do processo administrativo, a gente comprovar isso, reduziu essa quantidade para facilitar a vida daqueles que talvez não tinham tantos documentos para provar essa dependência econômica. Até porque muitas dessas pessoas têm pouca instrução e acabam não se atentando para, né, a importância de ter esses documentos, né? O que eu achei interessante, né, nessa alteração é que enfatizou novamente a obrigação do INSS, no caso do segurado não possuir toda a documentação, por exemplo, se ele possuir apenas um documento, fixou-se a obrigação do INSS fazer a justificação administrativa para apurar essa dependência, né? Isso se tornou uma obrigação do INSS que, se não cumprida, pode gerar uma nulidade no processo administrativo de concessão do benefício. Antigamente era uma prerrogativa que a gente poderia solicitar, né? Agora tornou-se obrigatório. O INSS tem por dever oferecer a justificação administrativa. Mas, como todo processo administrativo do INSS, nós temos algumas peculiaridades, vamos ter que aguardar a prática para saber se isso vai ser cumprido ou não, né, doutora? Com certeza. Mas, se caso não seja cumprido, já temos aqui o ponto onde procurar o cumprimento, né? Artigo 22 do parágrafo 3º do decreto.
Procurar sempre uma pessoa, um profissional especialista para te orientar em como agir nesse caso, né? E buscar o seu direito ali junto ao INSS, aplicando justamente essa fundamentação legal do decreto, porque agora é uma obrigação do INSS, não é uma faculdade, né? O ponto importante é a carência também, né, doutora, que a doutora estava falando comigo, que houve alteração, né? Que antigamente era considerado, a gente poderia utilizar, a pessoa recebia o benefício, passava um tempão recebendo benefício ali de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, e aí, de repente, ela já via ali, não, tenho tempo para aposentar, tem a idade, já contribuía, fazia uma contribuição em dias posterior, e aquele período era contado como tempo de contribuição e tempo de carência para receber aquele benefício. Agora teve uma alteração nesse ponto, né? No caso, ele vai ser considerado, esse tempo, ele pode ser considerado como tempo de contribuição, porém ele não vai ser considerado como carência. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Não, mudou, né? Não é mais como antigamente. Agora, esses dois conceitos, eles são bem estritos de cada benefício. Por quê? Porque tem benefício que requer X tempo de contribuição e X tempo de carência. E no caso aqui, tem que se atentar bem a isso quando for requerer o benefício. Porque você tem que verificar se aquele benefício requer X tempo de contribuição e X tempo de carência e você vai ter esse tempo ou não. O que tem que. O segurado precisa se atentar é que carência é o quê? É a efetiva contribuição para o INSS, o efetivo pagamento, né? Quando a pessoa está em auxílio-doença, em benefício por incapacidade, não tem esse pagamento para o INSS. Mas, antigamente, até esse decreto, esse período era contabilizado desde que a pessoa voltasse a exercer uma atividade laboral e fizesse uma contribuição, que era considerado desde que entre períodos contributivos. Agora não. Agora, para ele ser considerado, a pessoa que está afastada por incapacidade, ela pode ter esse tempo considerado, desde que faça a contribuição como facultativo, né? Tem que ficar bem atento, doutora, aos códigos, certo? Sim. Porque cada código, ele se refere, quando a pessoa vai lá pega o carnezinho, e aí tem um item lá que permite, que é para escrever o código da contribuição, a pessoa tem que ficar bem atenta, ou pesquisar no Google, ou procurar um profissional de confiança para poder colocar o código certo, porque dependendo do código, ela pode contribuir errado, e essa contribuição ser invalidada diante do INSS. E para requerer a retificação disso, é uma tremenda dor de cabeça, é um trabalho muito complicado e muitas vezes acaba não conseguindo, né? Então, é importante a pessoa se atentar. Esse detalhe. Ainda mais agora em pandemia, né, doutora? Já era complicado no normal, quando tinha o INSS aberto, para a gente poder ir lá diante do servidor requerer, e agora tudo feito pelo site, pelos sistemas. A gente pode até requerer, mas não tem esse empecilho maior. O próximo ponto que a gente também conversou sobre esse decreto era sobre a contribuição com valor inferior a um salário mínimo. É uma novidade, né, no caso, na verdade não é novidade, perdão. Ele trouxe essa alteração, né? Caso a contribuição do mês seja menor que o salário mínimo, o trabalhador ele vai poder agrupar essa contribuição com outro mês recolhido em valor menor. Isso permite, em algum mês que ele não tenha completado as contribuições necessárias, ele poderá juntar com essa contribuição que ele contribuiu a menor e gerar uma contribuição. Talvez antes ele não poderia ter esse mês como carência ou como período de contribuição. Mas desde que ele faça a complementação e atinja esse salário de contribuição como no teto mínimo de um salário mínimo, né?
porque aquela contribuição realizada inferior a um salário mínimo, ela não vai ser contabilizada. Ele pode utilizar, por exemplo, esse mês. Isso acontece muito com trabalhador temporário, né, doutora? Que trabalha em períodozinho. Portuário, né? Que trabalha ali e faz uma contribuição inferior ao salário mínimo. E aí ele pode, por exemplo, esse mês eu contribuí inferior a um salário mínimo, o mês que vem eu contribuí no salário mínimo, no outro eu contribuí inferior. Eu vou unificar essas duas contribuições, elas não precisam ser contínuas, né? Mas posso fazer a unificação de competências diferentes, e aí para que seja considerado, né, como tempo de contribuição. É bom que o período. Isso, é bom que o período não fica perdido, né? Talvez, Exatamente. porque a gente comentou lá em cima, com a alteração, que se fosse uma contribuição no valor de um salário mínimo, mesmo que seja em menos dias que um mês completo, pode ser considerado, mas nesse caso a pessoa não contribuiu nem chegou ao teto do salário mínimo, né, ao patamar do salário mínimo, então ela não perderia essa oportunidade de ter esse tempo contando para requerer o benefício. A gente tem que destacar aqui também que, caso haja o falecimento dessa pessoa, desse segurado, os dependentes eles poderão fazer esse requerimento de reagrupar. Então, não vai ficar perdido para requerer alguma pensão, requerer algum benefício decorrente desse falecimento, né, desse óbito. Aqui eu acho que a gente poderia emendar, doutora, e falar das atividades concomitantes, né? Que antes a gente tinha uma grande dificuldade aí que o INSS não considerava a soma das atividades concomitantes que acontecem normalmente com trabalhadores da saúde, professores, né? Ele acabava considerando a atividade mais alta, por maior período, né, na apuração do salário. Isso. E isso, na maioria das vezes, prejudicava o cálculo do salário de benefício, porque às vezes a pessoa trabalhava em 2 serviços, estava pensando que estava contribuindo e aquilo seria melhor para ela no momento de requerer um benefício, porém depois era ajustado apenas um percentual, definia-se atividade principal e a atividade secundária era ajustada apenas um percentual. Então, não tinha a totalidade da contribuição que a pessoa realizou. Então, não tinha esse retorno, né? Mas o que obrigava as pessoas, após a aposentadoria, a ajuizar um pedido de revisão do benefício para que isso fosse feito. Agora não. Agora, com o decreto, obrigatoriamente, essas atividades concomitantes têm que ter os salários de contribuições somadas, desde que limitadas ao teto, né? Mas ao teto máximo do INSS. Provavelmente isso foi uma conquista, né? Devido a tantas ações ajuizadas nesse sentido, já temos aí uma conquista para a advocacia, como resultado, um reflexo da luta, né? Dos advogados, dos colegas. Doutora, a gente tem um roteiro muito extenso ainda, mas eu acho que a gente vai ter que pular aqui. Acho interessante a gente partir como a nossa live já está estendendo aí para quase 40 minutos, a gente partir aqui para um ponto que eu acho que é importante a gente salientar, a questão da alteração que trouxe da pontuação do 86,96. Esse é um ponto muito interessante para a gente abordar aqui como finalização da nossa live, porque senão a gente vai ter assunto aqui para discutir a noite toda e que o pessoal vai ficar meio cansado, mas a gente marca uma nova live para trazer os outros assuntos que são muito importantes também. Fazer uma live especificamente sobre a atividade especial que trouxe uma série de alterações, né? Mas aqui com relação aos segurados que atingiram a pontuação 86,96 até dezembro de 2019, o decreto trouxe um benefício muito grande, né, doutora? Sim, porque antes desse decreto, nós tivemos a alteração da emenda constitucional no ano passado.
que aconteceu? Nós tínhamos essa regra 8696, que permitia a pessoa receber o benefício, descartando o fator previdenciário. Isso, o fator previdenciário. Isso reduz, né? Nós sabemos que o fator previdenciário ele reduz o cálculo do benefício da pessoa. Então, se a pessoa completasse 8696, ela extinguiria esse fator previdenciário do cálculo do benefício dela, tendo o valor acima ou de acordo com as contribuições que ela realizou na vida dela todinha. E com a emenda constitucional, nós tivemos um corte, né? Até o dia 13 de novembro de 2019, a pessoa poderia entrar dentro desse requisito, 8696, dentro dessa pontuação e requerer essa retirada do fator. Mas com o decreto, teve uma extensão de prazo, ou seja, aquelas pessoas que atingiram essa pontuação até 31 de dezembro de 2019, elas vão ser beneficiadas por esse decreto. Por quê? Porque até 31 de dezembro de 2019 atingiu a pontuação, no tanto de tempo de contribuição somado com a idade, ela não vai ter fator previdenciário no cálculo dela. Então, foi Ela pode receber o benefício com o valor da renda mensal equivalente a 100% do salário de contribuição, né? Não vai sofrer nenhuma redução aí na sua renda em razão de aplicação desse fator, porque ela preencheu a pontuação, né? Isso. Acho que isso foi um ponto positivo, né? Aqueles que correram e fizeram requerimento até o ano passado, cumprindo esses requisitos. Até o dia 12 de novembro, né? Isso, então eles perderam uma porcentagemzinha ali, mas quem ainda tem esse direito, né, no caso a gente pode falar de direito adquirido nesse ponto, até 31 de dezembro de 2019, cumpriu os requisitos, tá incluso dentro dessa benefício que foi trazida pelo decreto 10.410. Aqui a gente pode esclarecer para o pessoal que, assim, independente se você requereu, se você não requereu o benefício, mas completou os requisitos até 31 de dezembro, não importa se você vai fazer o requerimento agora. A legislação que vai ser aplicada vai ser a pertinente a essa pontuação, porque o decreto trouxe essa alteração. Então, se você preencher o requisito de pontuação 8696, 86 pontos para mulheres, que é a soma da idade com tempo de contribuição, e 96 pontos para os homens, que é idade mais tempo de contribuição, até 31 de dezembro, mesmo que você faça o requerimento hoje, o direito adquirido que a doutora disse é que você pode pedir a aplicação do índice de apuração do coeficiente da legislação anterior, sem a aplicação do fator previdenciário, né? E isso foi, assim, uma grande vitória no cálculo dos benefícios, porque essa reforma previdenciária, ela trouxe um prejuízo muito grande na apuração dos benefícios, né? Especialmente pensão por morte, que as pessoas tiveram uma redução imensa no valor dos benefícios. Eu acho que, assim, dentre todas as alterações, essa foi uma das melhores que o decreto trouxe para a gente na parte administrativa, onde a gente encontrava muito obstáculo para que isso fosse reconhecido. Né, doutora? É verdade, doutora. Isso e o cálculo concomitante, né? São duas questões que a gente tinha uma grande dificuldade de ser reconhecida na seara administrativa. A gente muitas vezes tinha que partir para a discussão judicial, porque administrativamente o INSS não acatava. E agora, com a previsão do decreto, a tendência é que ele acate, né, doutora? Mas temos que aguardar a prática. É verdade, doutora. Então, tem alguma pergunta? Não, acho que ninguém fez pergunta, só tem elogios até agora. E assim, então, para a gente cumprir o nosso combinado aqui de tempo, né? Nosso roteiro, gente, era muito mais do que isso, mas se formos discutir aqui,
vai estender demais a live, vai ficar um pouco cansativo e nós não temos esse objetivo. A gente quer trazer informações para vocês de uma forma leve e tranquila, para que vocês absorvam e possam correr atrás dos seus direitos. Então, eu e a doutora Nancy, desculpa, falei seu nome errado no começo da Tudo live, bem. nos comprometemos a fazer uma nova live especificamente sobre atividade especial, né, doutora? Que eu vi que a alteração foi Enorme. pesadíssima, né? Então, em breve, nós voltaremos com uma nova live, né? Vamos ver aqui a agenda da doutora, colidir com a minha agenda e faremos uma nova live a respeito dessa alteração que eu acho que vai impactar muita gente, né? É Assim, grande importante, né, a parte gente da população. trazer essa informação, porque não são todas as pessoas que têm acesso a essa informação. Então é importante a gente, como jurista, como pessoa que tem acesso ao decreto, tem acesso à interpretação da lei, levar essa informação de forma clara, como a senhora mesmo preza aqui no canal da senhora, de forma clara e acessível. É, especialmente com relação, por que eu até peço desculpa à doutora, que foi a doutora que elaborou o roteiro, mas que assim, a atividade especial, ela abrange uma classe de trabalhadores que está vivendo um momento muito tortuoso, que é o pessoal da saúde, agora com essa questão da pandemia. Então, é um tema muito conflitante, muito extenso para a gente abranger numa live de só 40 minutos aqui dentro de um reflexo das principais mudanças. É por isso que eu peço, se a doutora se disponibiliza, deixo aqui o convite para a gente fazer uma live específica sobre essa alteração, porque eu acredito que ela vai impactar especialmente, perdão, gente, os profissionais da saúde, né? E assim a gente pode trazer mais informações um pouco mais detalhadas sobre essas alterações. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade. Quando eu lancei lá na minha bio, lá no Instagram, a questão das ideias da live, a doutora foi a primeira a se disponibilizar, a se oferecer para estar aqui comigo, trazendo mais informações. Agradeço muito a disponibilidade, tá? E mais uma vez, feliz Dia dos Advogados. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito sucesso e pode contar comigo. Pessoal, qualquer dúvida, pode chamar em inbox, tanto a mim quanto a doutora, ou deixar nos comentários. A gente esclarece o que for possível, tá? Mas nunca deixem de procurar um especialista, né, doutora? Deixo aqui aberto para a doutora fazer as suas considerações finais. Tá. Eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer aos que participaram conosco aqui, aos que compartilharam. Muito obrigada, doutora, pela oportunidade. Parabéns também, doutora, porque eu vejo na senhora um exemplo de advogada, de Instagramer também, que eu vejo que a senhora é bem ativa no Instagram, sempre postando informação, sempre postando novidade. Parabéns para a senhora, tá? Sucesso também na advocacia. E obrigada, realmente, eu estou disponível. Vamos organizar, assim, uma data possível para a senhora, conforme nossas agendas. A gente organiza e faz uma live específica para o pessoal da atividade especial. Que eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho a atenção para esse tema com mais calma, com mais carinho, porque é um tema que vai impactar muitas pessoas diante das alterações que tiveram aqui no decreto. Então, gente, obrigada de novo, boa noite. Estendemos um pouquinho a mais aqui a nossa live, mas sexta-feira tenho nova live com a doutora Marta Lobo, tá? Especificamente sobre o direito dos empregados domésticos. Em breve trago a doutora Nancy aqui novamente, tá? E uma boa noite para todo mundo. E um abraço. Obrigada, doutora. Eu estou à disposição para o que a doutora precisar. E muito envaidecida com seus elogios. E espero fazer o máximo
para auxiliar aí nas dúvidas das pessoas, tá bom? Uma boa noite, doutora. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau.